Os itens que eu compro são esses aqui, só tem algumas pequenas variações. Em primeiro lugar, faltam dois itens que eu sempre compro, é a regeneração passiva de HP e o HP da planta. Eu não coloquei eles a princípio porque a posição deles aqui, nessa ordem, varia muito de acordo com o jogo. Esse daqui normalmente é no early ou início do mid, normalmente às vezes é por aqui assim, porque isso vai depender muito de como o time inimigo está avançando nas suas plantas. Vai depender se você está conseguindo plantar elas e manter o local. Em geral, se você não está conseguindo manter as plantas no lugar, esse upgrade não vale muito a pena, porque ele só dá o bônus de HP para sua planta depois de alguns segundos que ela estiver plantada. Então, enquanto você não tiver dominado algum local, ele não compensa muito. Quando você dominar o local, você coloca ele para reforçar aquela dominação. E a recuperação de HP vai depender do quanto você está conseguindo matar os creeps neutros. Porque dependendo do mapa, o Gnaw é muito bom para matar os creeps neutros. Em geral, você não precisa tanto da recuperação. Tanto que muita gente substitui ela pelo porquinho, porque ele não precisa tanto. Até porque o Gnaw é um personagem que fica mais recuado um pouco, então ele não toma tanto dano assim. Então dá pra se substituir pelo porquinho também, mas eu costumo jogar com a recuperação porque o Gnaw, ele é um personagem mais de late game. Ele segura muito o mapa. Normalmente a partida que tem Gnaw demora um pouco mais. Eu gosto de fazer ele mais voltado pro late game. Então, a build é essa aqui, sendo que as recuperações ficam espalhadas por aqui. Você pode colocar logo no início aqui ou um pouco antes do HP. Varia bastante. Então, agora eu vou explicar aqui o porquê que eu peguei cada item dessa build. Bom, esse dano aqui é praticamente obrigatório, porque o dano do cuspe ele é bem baixo. O cuspe fica realmente forte quando você aumenta o dano dele. Então, eu não vejo nenhum Gnaw jogando sem esse dano aqui. Ele vale muito a pena. Eu já coloco ele no início. Tem gente que prefere começar upando a mordida e depois upar o dano do cuspe, porque a mordida dá mais dano imediato, o cuspe dá damage over time. Então, se o inimigo tiver regeneração, pode ser que o veneno não seja tão eficiente assim. Mas ainda assim, eu prefiro colocar o veneno, eu acho que é mais garantido. Você upar a mordida do Gnaw é uma estratégia um pouco mais arriscada, mas também funciona, vai depender de cada um. Esse esse upgrade aqui, o de cair pela plataforma, nem sempre eu coloco ele. Ele varia um pouco. Eu normalmente eu escolho entre ele ou o split. Os dois têm uma função parecida, eles têm por objetivo aumentar o controle para poder acertar mais inimigos, acertar eles melhor, mas eles funcionam de forma bem diferente. Se você quiser esse controle logo no início, eu aconselho colocar o drip, porque na maioria dos casos as melhores plataformas para se usar, para se jogar o cuspe e ela ficar caindo, estão no meio do mapa. E esse daqui eu aconselho ele mais pro final. Se você for comprar ele, eu aconselho você comprar depois do slow. No caso, você pode colocar até o slow aqui mais na frente, já que você não vai colocar o drip. E aí você coloca ele por aqui ou depois do HP máximo. Se você for usar o drip, eu deixo assim, colocando o drip por aqui, para você aumentar o seu controle, aumentar o controle do mapa. O slow é excelente para o time poder combar, principalmente classes que tem que chegar perto de você para te atacar. Aí, por exemplo, Leon ou Frog. O slow te ajuda muito a você se proteger deles. E no late game te ajuda muito a atacar eles. Porque essa combinação aqui de mordida que eu fiz dá um dano absurdo. Eu vou explicar depois. Então, o slow é excelente, tanto pra teamfight quanto pra você mesmo finalizar o inimigo. A plantinha. Bem, ao contrário do cuspe, a plantinha, assim que você pega ela, ela já é bem forte. Você consegue controlar bem a área usando ela. E mesmo sem ter os upgrades, você consegue se manter ali até o mid game tranquilo.
com exceção do Fertilizer. Esse upgrade aqui é bom mais no início do jogo para dificultar os inimigos a tirar essas plantas. Os outros, nem tanto. A não ser que você queira usar esse daqui de diminuir o número de partes para você poder ficar plantando mais rápido. Aí pode esse aqui até vale a pena comprar no início. Esses outros aqui de dano, que nessa build que eu usei, não vale a pena colocar no início, vale mais pro final. Mordida. Existem duas formas de se fazer a mordida. Assim, duas formas principais. Uma focando no dano e a outra focando no damage over time. Essa daqui focando no dano, eu coloco o dano, óbvio, attack speed e lifesteal. Porque, olha só, o dano da mordida junto com o attack speed te dá um DPS de 408. Lembrando que o inimigo ainda fica com damage over time de 100 de dano. Então, isso é bastante coisa. E você não vai ter um life steal de 30%. Isso te ajuda muito a você se manter no mapa. Quando você pegar isso aqui, você praticamente não vai precisar voltar pra base para recuperar HP. Ainda mais se você tiver com regen. E então, eu gosto bastante disso aqui. E existem. Depois eu vou explicar de novo nas mudanças que você pode fazer aqui na build a outra forma da mordida. E na última fileira nós temos a botinha, essencial para você poder se locomover pelo mapa para poder aumentar a sua área de influência, aumentar o seu controle. E o HP máximo, que no Gnaw é extremamente importante. Ele não é tanque, não é assassino, mas o HP máximo dele é muito importante porque o ideal é que o Gnaw morra o mínimo possível. Porque quando ele morre as plantinhas somem e você perde boa parte do controle que você tinha. Então por isso que eu já pego o HP aqui indo pro mid game, no final do early indo pro mid. Porque ele faz bastante diferença, você tem que se manter vivo. Então é isso aqui, a build que eu faço é assim. E agora eu vou fazer uma explicação breve dos itens que ficaram de fora. E como que eles... quando que eles são úteis, quando que não são. Bom, nessa parte aqui eu vou analisar os itens que eu não coloquei, mas que também podem ser bem úteis. Aqui, como eu tinha falado, o dano do custo é praticamente essencial. Eu não recomendo você tirar ele em nenhuma situação. Você pode mudar os outros dois. O slow, apesar de não ser tão essencial quanto o cuspe, ele também é muito bom. Eu gosto muito dele, eu não tiro ele nunca, mas se você quiser, dá pra tirar. Eu não recomendo, mas dá pra tirar. Então, o que eu alterno é esse terceiro item aqui, que nem sempre eu coloco de pingar pela plataforma. Às vezes eu coloco o split. Esse daqui é melhor em teamfight, quando os três inimigos estão próximos, que aí você cospe em um e o cuspe acaba acertando os outros também. Esse daqui é melhor para ter o controle de área. A distância do cuspe também é muito boa. Ele meio que aumenta também seu controle de área, porque você não precisa chegar tão perto dos inimigos. No geral, eu não costumo usar, mas se você conseguir controlar bem essa distância aqui, ela consegue ser bem chata. Consegue irritar bastante. E o Amplify também funciona bem se você tiver com um time bem sincronizado. Só vale lembrar que o Amplify só pega se você acertar o inimigo diretamente no cuspe. Não adianta você cuspir no chão e o inimigo passar por cima. Você tem que acertar direto no inimigo. Aí se o time conseguir combar e aproveitar esse 20% de bônus, é bem interessante também, mas no geral eu não uso ele. Eu prefiro esse daqui ou esse aqui. Agora na planta. Na planta, como eu tinha falado, esse daqui é praticamente obrigatório, sempre uso. E o que dá pra você mudar é o dano e esse outro daqui. Esse daqui, você pode até tirar ele se for pra colocar esse aqui de parte menos 2. Que aí a ideia seria totalmente diferente. Ao invés de você controlar bem uma área, ele seria para você ficar cuspindo mais plantas e ficar tentando alternar. Tipo, os inimigos vão tirar uma, você vai lá e coloca mais duas em outro lugar. Aí eles vão tirar, você vai lá e coloca outra. Fica bem irritante também. Dá pra ser usado.
Ou talvez você possa usar assim, alguma coisa assim. Também irrita bastante. Mas o jeito mais clássico de se jogar com Gnoll é controlando mais a área. Eu deixo mais nesse estilo aqui. Lembrando que esse aqui de plantar, colocar mais plantas é mais útil no final, quando você já tem a maioria dos upgrades. O dano é muito bom, ele passa do cuspe da plantinha passa de 70 para 111, é bastante coisa. Proporcionalmente seria parecido com aumentar o ataque speed delas. Também dá pra se usar, mas fica meio pessoal. Eu prefiro esse daqui. Ou se você quiser usar desse jeito também, até dá. Você vai ter 4 plantinhas que atiram rápido e com bastante dano. E um upgrade que eu não vejo quase ninguém usando é esse daqui, que muita gente não sabe, mas quando você cospe a planta, se você acertar a planta tipo, bem no inimigo, ela dá 200 de dano. Se você comprar esse upgrade aqui, esse dano passa de 200 para 400. É um dano considerável, mas eu acho que não compensa substituir os outros. Eu prefiro ter um controle de área. Então se você estiver fazendo um Gnaw realmente bem agressivo, já é uma build mais alternativa, não é uma build clássica do Gnaw. Eu prefiro manter o Gnaw mais clássico. E na mordida, bom, eu coloquei esses três aqui, como eu falei, ele tem um DPS alto e tem um life steal de 30%, que é bastante coisa. Tem gente também que faz diferente, tem gente que coloca esse upgrade aqui, que aumenta o damage over time, e coloca, por exemplo, esse outro aqui, que diminui a duração do damage over time. Assim também fica legal. Nesse caso aqui, você não precisa ficar mordendo tanto o seu inimigo. Você pode morder uma vez, aí você corre, depois morde de novo. E aí você vai também conseguir bastante dano. E eu gosto de manter o ataque speed para poder facilitar pegar as plantas. Então eu gosto de manter o ataque speed aqui. Se você fizer desse jeito aqui, eu não recomendo pegar o life steal. O life steal não pega no damage over time, ele só pega no dano direto, então não recomendo colocar life steal. Eu recomendaria você colocar esse daqui. Ou você pode até colocar esse daqui, tem bastante gente que gosta. Ele é bom para você perseguir os inimigos ou até mesmo para você fugir, você dá uma mordida e corre. E e lembrando que essa build aqui que eu faço, ela também é muito melhor para você matar droid e para atacar a torre. O dano na torre fica bem mais alto. E agora na última fileira, nós temos HP máximo, como eu falei, essencial. Botinha também muito útil. Não vejo ninguém jogando de Gnaw sem a botinha. O que você pode alternar seria esse ou esse aqui. Eu já vi usando Mamute também, Mamute. Como a regeneração não é tão essencial assim, você pode usar ou Porquinho, ou Mamute, ou até o Solar Car Burgers, mas eu prefiro a regeneração passiva no Gnaw, eu acho ela mais interessante. Bom, então vamos supor que você não começou com um porquinho. Você já está no meio do jogo, você não pegou a regeneração também. E você vê, por exemplo, que tem um Scoop no outro time, com um Snare muito chato. Se a regeneração não for te fazer falta, você pode pegar o Mamute, se for interessante. Mas 90, 95% dos casos, eu deixo desse jeito aqui. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar alguns exemplos de formações legais para se fazer com as plantas. Mas lembrando que essas formações não são fixas, elas dependem muito do outro time, dependem muito de como está o jogo. Mas assim, eu tentei fazer o que se adapta melhor nas situações e as mais comuns. E tem alguns pontos em que são válidos para todos, que são os seguintes. Primeiro, evitem colocar as plantas todas juntas se tiver alguma classe no outro time que consiga tirar com facilidade. Os maiores exemplos são Ayla e Vini. A Ayla consegue usar o Rage e tirar tudo e ainda recuperar HP. O Vini consegue usar a nuvem, deixar todas elas cegas e ainda farmar e ficar ganhando solar para cada planta que está lá dentro. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Segundo ponto, evite ao máximo colocar plantas nos creeps do seu time, porque eles vão precisar daqueles creeps. O ideal é você colocar na base do inimigo e tentar manter eles lá. Não vai ser tão fácil, mas você tem que ficar replantando eles. Ou tentar dominar o meio do mapa, simplesmente. Porque se você colocar na própria base, vai faltar HP pro seu time.
E é, talvez até pra você, porque você vai ficar pegando desnecessariamente. E quando você precisar mesmo, talvez não tenha. E, e vale lembrar também que a ideia principal das plantas é você conseguir dominar uma área. Ou seja, você mantém elas no local para dificultar ao máximo o acesso do inimigo àquele local. Assim você consegue ficar farmando mais, você consegue se proteger dos inimigos quando eles estiverem te seguindo. Então, essa é a principal ideia do Gnaw. Ele controla uma área, ele é mais estratégico, ele não é tão. Não é um personagem tão pra ir pra cima no meio do combate. Quer dizer, no late game ele até vai, ele consegue enfrentar alguns, mas no início e no mid ele é mais pra controle de área. Então vamos lá, as formações. Essa é uma das formações mais clássicas que tem. Você coloca umas 3 plantinhas aqui e uma aqui embaixo que é opcional. Você também pode colocar aqui em cima ou você pode colocar aqui embaixo para dar a visão dessa área aqui e para poder acertar os droids ali de baixo. Vantagens: o oponente vai ter dificuldade de andar aqui por cima, porque vai ter pelo menos 3 ou 4 plantinhas atacando ele. Dificilmente ele vai conseguir avançar aqui por cima sem tirar elas. E isso, desvantagens. Ela não pega tão bem os creeps do oponente. Ela só vai pegar esse aqui de cima. E só se essa planta estiver aqui na ponta. Se ela estiver um pouco mais pra dentro, não pega. E também ela demora, como você pode ver, o creep ele anda até o final da plataforma e depois volta. Antes da plantinha conseguir acertar. E vale a pena também notar que essas 3 aqui podem cair fácil se o outro time chegar aqui e tiver um pouquinho de tempo. Uma Coco, por exemplo, pode estourar uma bola aqui no meio e acertar todas, ou pelo menos 2. Não sei se vai, não tenho certeza se vai acertar essa daqui do lado, mas pode acertar, por exemplo, essas 2 aqui ou essas 2. E Scree também consegue acertar boa parte aqui se tiver com o tamanho na serra, tira com facilidade. Então, essas 3 aqui elas dão um controle muito bom aqui em cima, mas caem com facilidade se o outro time chegar aqui. Vamos lá, outra formação possível. Fazer uma formação nesse estilo aqui também é bem interessante. Porque repare que as plantinhas estão mais ofensivas, elas estão mais pro lado do inimigo. E assim que o bichinho nasce, ele já morre para as plantas. Isso não dá praticamente chance nenhuma do oponente poder pegar ele. E você acaba deixando o oponente sem HP dos creeps neutros. As desvantagens: é um pouco difícil de manter essa daqui porque muitas vezes o inimigo pode tentar chegar aqui e atacar uma, depois ele ataca a outra, depois ele ataca a outra. Então, só que ele vai gastar tempo para tirar tudo. Ele não vai tirar tudo de uma vez como na formação antiga, mas ele pode tirar uma das plantas com facilidade. Então, se você tiver com uma formação desse estilo aqui, você tem que tomar bastante cuidado, tem que ficar atento e ficar sempre que possível replantando as plantas que o oponente tirar. Você planta mais rápido do que o oponente tira suas plantas, então se o inimigo tirar uma, você espera a oportunidade, chega aqui e coloca de novo. Tem que ficar fazendo isso o tempo todo. Não tem nenhuma grande desvantagem com classes, eu acho. Uma Ayla, por exemplo, ela não vai acertar todas essas plantas ao mesmo tempo. No máximo ela pode acertar 2 aqui, ainda assim não tenho certeza se vai acertar. E eu imagino que essa daqui seja uma das melhores. Você só precisa... também é interessante você pedir ajuda pro time para poder manter as plantas aqui. Se tiver um Gnaw no seu time, ajude ele a manter as plantas, que elas são muito importantes para controlar a área. O inimigo que não consegue pegar os creeps é um inimigo que tem que ficar voltando para a base o tempo todo. Outro lugar interessante para se colocar uma das suas plantas, aqui do lado do Solar Boys. Reparem só, a plantinha vai meio que travar o Solar Boys ali e ele vai ficar o tempo todo cuspindo aqui. Então os inimigos não vão conseguir passar por essa área daqui direito. Eles vão ter um pouco mais de dificuldade e podem acabar tomando dano aqui. Isso é muito bom, principalmente quando você vai atacar essa torre aqui de baixo. Porque esse daqui é uma das rotas principais do inimigo. Ainda mais se você tiver com as plantas aqui, mais ou menos
imagina que teria uma planta aqui onde eu tô. Ele vai ter dificuldade de andar por aqui para vir proteger a torre. E você também pode colocar uma planta aqui em cima. Se você colocar uma planta assim, o inimigo vai ter muita dificuldade. Quer dizer, se você colocar uma planta assim, o inimigo vai ter dificuldade para descer essa plataforma daqui. Porque se o inimigo estiver vindo por esse lado aqui, ele vai esbarrar na planta. Então ele tem que pular e descer por aqui ou destruir a planta. Repare que ela está um pouquinho deslocada para o lado esquerdo. Se você colocar ela mais para o lado direito, você bloqueia essa passagem daqui. E se você colocar duas, você bloqueia as duas, mas aí vai ser difícil você manter duas plantas aqui, porque o inimigo pode tirar as duas de uma vez só. Mas é bem interessante. Eu recomendaria na verdade deixar ela um pouquinho mais pro lado, mais pra... Opa. Mais pra cá, assim. Então, se você conseguir manter uma formação nesse estilo aqui, também pode ser interessante, mas essa formação aqui é mais momentânea. Porque essas duas plantas aqui, elas vão ser destruídas, elas podem ser destruídas com facilidade pelo oponente, mas pode ser útil você colocar elas na hora de vir atacar a torre de baixo, para te ajudar a ficar protegido. Essa aqui é outra formação momentânea que eu gosto de fazer na hora de atacar essa última torre aqui por baixo. Por quê? Esse lugar aqui ele é muito fechado, então é muito fácil do inimigo vir aqui e te encurralar por esse lado aqui. E essas plantas aqui ajudam bastante a atrapalhar ele. Ele vai ter dificuldade de descer aqui nessa plataforma, vai ter várias plantas atacando ele. E isso te facilita a correr aqui. E também te ajuda a fugir caso o inimigo venha por esse lado. Porque você pode passar por aqui, vem correndo, você pode subir aqui. E o inimigo vai ter dificuldade de seguir. Ele vai tomar dano de todas essas plantas aqui nessa área. Quando a torre de baixo cair, você pode voltar para a formação original para poder pegar o máximo de creeps possível. Bom, agora falando do mapa Aglion, que é o mapa que tem a invisibilidade ali. Bom, uma das minhas formações principais aqui é essa daqui, que você coloca 3 plantas em cima e uma embaixo, nessa plataforma aqui. Bom, essa formação é interessante porque essa planta aqui de baixo ela vai atacar os droids que estiverem aqui. E essas 3 plantas aqui de cima dão bastante proteção pro seu time. Porque imagina que você está aqui lutando com os inimigos, aí você ficou morrendo. Quando você vier correr por aqui, as plantas vão ajudar a travar o inimigo. Ele vai ter bastante dificuldade de passar aqui para continuar te seguindo. Inclusive, às vezes até dá pra você subir aqui e teleportar, ou você pelo menos atrasar um pouco o inimigo até conseguir fugir. É interessante também de vez em quando deixar uma plantinha aqui nessa plataforma ou bem aqui na ponta. Uma só em geral, vocês escolhem um dos dois lados. Se você deixar aqui na plataforma, ela consegue pegar os creeps dos inimigos. Se você deixar aqui, ela atrapalha o inimigo a fugir por esse lado aqui. É uma planta difícil de manter, que o seu inimigo vai querer tirar ela o mais rápido possível, mas é só você vir aqui e cospe ela de novo. Ela vai atrapalhar bastante. Outra coisa interessante aqui nesse mapa, não relacionado às plantinhas, mas relacionado ao cuspe. Essa plataforma aqui, ela é muito boa para se cuspir quando está usando o drip. Porque quando você cospe nela, o seu cuspe cai por ali, passa pelo Jumppad e vem até aqui embaixo. Você controla praticamente essa fileira toda aqui do mapa. Principalmente se o inimigo estiver vindo aqui pra fugir, você pode cuspir ali em cima e ele pode acabar sendo acertado pelo cuspe quando ele cair por aqui. Esse é um dos lugares principais para se cuspir, tendo esse upgrade. Aqui embaixo também é um bom lugar para se colocar planta de vez em quando. Porque se o inimigo descer aqui, ele não vai conseguir andar isso aqui. Você praticamente fecha esse local aqui pro seu inimigo. E ele também vai ser acertado por todas as plantas aqui. É um pouquinho difícil de se tirar essas plantas aqui, mas não é impossível. Essa formação é boa para fazer de vez em quando para atacar essa torre aqui de baixo. Bom, depois de você tirar as primeiras torres dos inimigos, se você estiver conseguindo avançar bem,
você pode tentar uma formação mais ofensiva com as plantas. Aqui eu coloquei 4 plantas, uma nessa plataforma que dificulta um pouco os inimigos a acertar a planta e a subir aqui. Uma aqui embaixo para ajudar a pegar os creeps. Uma aqui que libera a visão dessa área escondida. E uma aqui em cima que atrapalha os inimigos a passarem por aqui. Dificilmente você vai conseguir manter as 4 plantas desse jeito aqui. Mas você pode ficar... Tipo, se o inimigo tirar uma, você vai lá, coloca outra. Ele pode tirar 2, você vai lá, escolhe um lugar e coloca outra. Isso tudo pra você ir tentando manter essa área aqui. E sempre pegando o HP do inimigo. Se você ficar sempre pegando o HP do inimigo, ele vai ter que ficar voltando pra base. Quando você for atacar aquela torre ali de baixo, você pode colocar uma planta aqui embaixo também. Ela também é útil aqui. Talvez até uma aqui. Deixar mais ou menos assim. E aí você deixa uma só aqui em cima para poder pegar os creeps. E aqui você consegue escapar depois de atacar a torre ali. As plantas aqui também atrapalham um bocado. E esse aqui é o mapa Sorona, também conhecido como mapa do verme. Bom, em qualquer time, qualquer jogo, o principal nesse mapa aqui, principalmente no início, é você dominar essa área central aqui do mapa. Porque fazendo isso, você consegue pegar todo esse solar que fica espalhado por aqui, consegue pegar esse solar aqui de baixo, e você também pode usar o verme para matar os droids que vêm aqui embaixo, se baterem. Isso te dá muito solar e você consegue uma vantagem contra o time inimigo. Bom, a formação mais clássica nesse mapa aqui é essa aqui com 3 plantas aqui em cima ou 4 plantas aqui em cima direto. E eu gosto de colocar uma das plantas aqui na frente, porque eu acho que ela ajuda a proteger essas aqui. Provavelmente o inimigo vai ficar tirando essas daqui, mas é só você vir aqui e cuspir de novo. Se tiver aluvínio, você tem que fazer uma formação um pouquinho diferente, mas a ideia é basicamente a mesma, controlar o meio. A formação ficaria mais ou menos assim. Essa formação aqui ela é bem eficiente contra a Ayla, porque a Ayla não consegue acertar todas essas plantas aqui. Ela vai ter bastante dificuldade para tirar, na verdade. Se ela ficar talvez aqui na ponta, mais ou menos, voando por aqui, talvez ela acerte 2. Mas ainda assim, essa planta aqui de baixo vai acertar ela. Vai ser difícil ela se manter aqui, exatamente no centro. Então, a Ayla vai ter dificuldade de enfrentar uma formação assim. Se você quiser espalhar mais um pouco, dá pra fazer desse jeito. Dá pra colocar uma planta aqui em cima, que também atrapalha um pouco o outro time. Essas plantas aqui ainda vão dar o controle desse local aqui. E essa outra planta aqui ajuda a matar os droids e dá um controle aqui, perto do jump pad. Para quanto ao cuspe do Gnaw, se você estiver usando o Drip, ele é bem interessante aqui, porque os inimigos costumam ficar aqui no meio, para tentar te pegar de surpresa ou alguma coisa do tipo. Então se você tiver com o Drip, você pode cuspir aqui, e eles obrigatoriamente vão ser acertados aqui, a não ser que eles fiquem bem na pontinha. Mas, no geral é muito bom para você acertar os inimigos que estão ali. E outro lugar para se cuspir que é bem interessante é perto dessas plataformas aqui, ó. Porque é muito comum o inimigo passar por aqui, às vezes ele está aqui por baixo, ele pega o jump pad para subir, ou alguma coisa do gênero. Então é só você cuspir aqui, que ele provavelmente vai ser acertado. Cuspe desce, vem até aqui embaixo. Se o inimigo estiver aqui embaixo protegendo também, ele também vai ser acertado. Outra coisa interessante de se fazer com a planta é pular aqui na base do inimigo, cuspir uma planta e sair. Você pode usar o cuspe também para ajudar a pegar. O inimigo vai tirar ali, logo depois ele vai lá e vai tirar a plantinha. Mas aí você pula aqui de novo, cospe e sai. E esse aqui é a E-Station reformulada. Pra mim, na minha opinião, era um dos piores mapas pro Gnaw. Porque a Jungle só tem 3 creeps, ao invés de 4 como nos outros mapas. E
isso te força a pegar esse creep aqui do meio. Você só vai deixar um creep pra quem for do seu time. Talvez eles reclamem disso, nesse caso você pode tirar as daqui do meio pra não pegar esse creep daqui. Mas no geral dá pra você se manter assim. Essas 4 plantas aqui dão um bom controle nessa área aqui. O inimigo vai ter dificuldade de vir pra cá. E você vai conseguir dominar esse local aqui. Você pode também colocar, ao invés de colocar essa planta aqui, colocar ela nessa plataforma aqui de baixo. Também é um bom lugar. Aí ela vai acertar os droids ali de baixo também. Bom, agora vamos supor que o time inimigo está conseguindo avançar. Eles tiraram suas torres aqui suas torres de cima e de baixo. E você tem que começar a defender as outras. Uma boa formação para fazer isso é fazendo esse esquema aqui, espalhando as plantas por essas plataformas. Você também pode colocar aqui em cima, se quiser tirar aquela dali de baixo, colocar aqui em cima. Ou se você quiser tirar aquela lá de cima e colocar aqui, também serve. O importante é que elas fiquem espalhadas, porque assim você vai conseguir ter um controle bom dessa área aqui. Vai ser difícil de manter elas, você vai ter que ficar aqui tomando conta delas. Os droids inimigos vão vir aqui, eles vão atacar essas plantas aqui, essa daqui, então você tem que ficar por aqui pra proteger. Agora vamos supor que os inimigos chegaram na sua base. Como você consegue proteger elas? Bom, eu coloquei 2 plantas aqui. Repara que uma está um pouco mais à frente, a outra está um pouco mais atrás. Isso é para os inimigos não tirarem elas com facilidade. Se eu colocar as duas aqui na frente e vier um leão, por exemplo, ele consegue tirar atacando aqui a base. Ele vai dar dano na base e nas plantas. Desse jeito, ele só dá dano em uma e não na outra. Eu também não posso colocar as duas atrás pelo mesmo motivo. Ele tiraria as duas e ele teria um alcance menor aqui na frente. Essas plantas aqui da frente, elas ajudam o inimigo a ter dificuldade de chegar de fato na base. Ou se eles pularem aqui por cima e virem direto, eles vão ter dificuldade para sair. Vai ser difícil também de manter essas aqui, você tem que ficar aqui controlando. O ideal nesse momento aqui seria você ter mais do que as 4 plantas, para você colocar, por exemplo, mais uma aqui no meio e uma aqui na frente, para você ter um bom controle. No geral é assim. Em algumas situações você pode colocar as 4 juntas aqui atrás também. Mas aí vai depender das classes do outro time. Se tiver uma Fox, por exemplo, ou uma Coco, não é interessante, porque elas vão tirar tudo. Porque elas têm habilidades que atravessam a base. Então eles vão conseguir tirar as plantas. E é isso. Finalmente, o gameplay de Gnau. Vamos lá. Vou mostrar ali os itens. Sempre que você começar de Gnau, já começa procurando esses creeps neutros pra morder eles e pegar mais uma plantinha pra poder plantar. Já me preparei ali embaixo pra poder morder os droids. Deixa uma planta ali embaixo para liberar a visão. Reparem que nesse jogo eu vou tentar espalhar bem as plantas. Vou deixar elas o mais espalhado possível. Lembrando que esses creeps neutros não são bons só para pegar as plantinhas, mas também para você pegar solar. Eles dão 3 de solar. Então se não tiver ninguém do seu time precisando deles, pode matar, que vai te ajudar. Coloquei mais uma plantinha e eles já vão tirar de novo. Como nosso time não está muito unido, fica difícil de manter as plantas num lugar só. Lá, coloquei uma plantinha mais avançada. Elas ficando pouco tempo ali, deu pra ela pegar um dos creeps. Já vou tirar de novo, vou lá e coloco. Acabei colocando ali embaixo, não era
bem exatamente pra ter feito aquilo, mas ajuda também. Fica mais difícil deles tirarem as plantas, já que está um em cima e outro embaixo. Eles não tiram as duas de uma vez, dependendo do personagem. Coloquei a planta, alguma coisa já tirou. Ah, lembrando que uma mordida no Creep é suficiente pra você matar ele, então... Tipo, se ninguém der dano mais, o damage overtime natural da mordida já mata. Então é interessante ficar cuspindo nessas plataformas que de vez em quando o inimigo desce, então mudando. Desce sim, vê o cuspe. E também, de vez em quando ele pega o jump pad e acaba tendo que passar pelo cuspe. Ali eu joguei o cuspe tanto pra matar os dodges quanto pra fazer aquilo que eu falei, de deixar o cuspe na plataforma. E aí o próximo inimigo que subir, toma dano do cuspe. Os próximos, né? O cuspe não sai. Pelo que não toma dano quando é pouco tempo. Então. Eu vou ficando perto ali pra tentar ainda defender um pouco. Eu tinha de volta, mas ficou muito perigoso. Ainda mais com uma Coco perto. E cuspi e sair correndo. O final no início do jogo não é tão bom assim pra enfrentar diretamente os inimigos. Mas é bom você cuspir e correr. Cospe, morde um pouquinho e corre. Reparem que quando eu plantei ali, a plantinha deu dano também na Coco, porque ela subiu bem na hora. Quando você planta a plantinha em cima do inimigo, ela dá 200 de dano. E tem um upgrade que aumenta esse dano pra 400, mas como eu tinha comentado lá, eu acho que eu nunca vi ninguém usando. Não é muito comum, ele é feito pra Gnaul mais agressivo. Gnaul mais clássico não costumo usar. E novamente, sempre que possível, vou ali na frente, cuspo uma planta. Mordi ali pra pegar mais plantas. Já tiraram ali como eu esperava. Eu coloquei mais uma. A planta ali, nesse lugar aqui, ela fica um pouquinho mais protegida porque tem essa outra planta aqui também pra atacar quem for tirar ela. Como ela tá mais perto da sua base, dificulta um pouco os inimigos tirarem. Sempre deixando o cuspe ali naquela plataforma pra eles subirem tomando dano. Sempre pegando os creeps dos inimigos.
Eu tentei fazer aquela formação que eu mostrei no vídeo, com as 3 plantas mais direcionadas à base do inimigo. Não durou tanto tempo, até porque eu tive que teleportar. Quer dizer, na verdade sobraram 2 ainda, só tiraram uma delas. Então, mesmo sem ter ninguém perto, difícil ali. De vez em quando eu odeio aquela plataforma ali em cima. Ali eu cuspi uma planta pra ajudar a atacar a torre. Ela não dá tanto dano assim, mas é uma ajudinha, mas se tiver sobrando, dá pra jogar ali. Ali eu reparei que eles iam subir pelo minimapa. E aí deu pra eu cuspir um pouquinho antes. Eles estavam ali por baixo, avançaram os droids e foram subir. Então já tinha o cuspe ali preparado. Eles tomaram dano. Os oponentes ainda estão sem vida. As plantinhas ali pegaram bastante scripts. Eles não tem muito como ficar ali esperando, então acaba ficando complicado pra eles. Do jeito que o jogo tá andando, assim, nesse esquema, até seria interessante comprar aquele upgrade de diminuir o número de partes necessárias para as plantas. Assim eu poderia ficar plantando elas com mais frequência. Só que como eu faço um Mugnal mais voltado pro late game, eu acabei não colocando. E eu também não tô tendo dificuldade para morder os droids. Então eu tô conseguindo plantar bem, mesmo sem aquele upgrade. Então dá pra levar o jogo assim. E agora eu comprei o upgrade que faz o cuspe ficar caindo pelas plataformas. Nesse mapa aqui, realmente muito bom. Eu já tô com 2 danos e eu comprei o primeiro upgrade pra ele cair. Cuspir aqui no meio da plataforma faz com que o cuspe caia por todo o mapa. Agora com as plantas daquele jeito, quando nasce o creepzinho ali em cima, aqui, já não tem mais chance. Ele morre bem rápido, os inimigos não conseguem pegar. E agora, repare que os inimigos estão tendo que lidar com 3 plantas ali e mais nós 3 do outro lado. Então começa a ficar complicado pra eles. Eles não conseguem enfrentar tudo. Com 2 mortos, dá pra começar. Dá pra atacar essa torre aqui de cima. Acabei errando o cuspe, mas ele ficou pelo caminho. Então, acabou acertando o Frog desse. Joguei o cuspe por ele ficar pingando. Novamente, vou lá colocar as plantas. Cuspi ali naquela plataforma que eu cuspi também é interessante quando tem inimigo ali por baixo. Não atrapalha eles.
Repare também que quando eu vou morder os creeps, de vez em quando eu pulo, que é justamente pra eles não me acertarem o ataque. Eu não tomar tanto dano. Nem sempre funciona, mas ajuda um pouco. Normalmente não funciona se tiver com um pouco de lag o Ghost. Se não tiver com lag dá pra escapar bem. Aí, nesse momento, já reparei que eu já tô conseguindo manter as plantas por bem mais tempo ali. Então eu comprei o upgrade que aumenta o HP delas. Vai dificultar bastante do oponente ficar tirando elas. Além de ter fechado o dano, e comprei o primeiro HP máximo pra poder me manter no jogo. Mas nesse momento raramente eu vou ter que voltar pra base, porque eu tenho uma regeneração, tô pegando boa parte dos creeps neutros. E meu HP ainda vai começar a ficar alto. Ainda não tá, só eu comprei um upgrade, mas depois vai melhorar. Como ele tá no meio do combate, eu acabei esquecendo de colocar mais algumas plantinhas. Poderia ter cuspido já. Acontece de vez em quando. Coloquei uma ali na plataforma pra ir espalhando. O plantio ali da plataforma também é bom, porque se o inimigo tentar descer por aqui, ele acaba tomando um pouco de dano ali. Ali eu pulei pra defender a Coco, tava com HP mais ou menos. Meu HP tá cheio, dá pra pular ali. Ali, repara que o Dark Armado é um alvo muito fácil pro seu cuspe. É bem interessante você cuspir nele, porque o cuspe fica no chão, dando damage overtime. Então, ele vai tomar um pouco de damage overtime. E depois... Bom, quer dizer, eu não sei exatamente quanto de dano dá. Vamos supor que ele dá 500 de damage overtime. Então ele vai tomar um pouco desse dano. E logo depois ele vai ficar com mais 500 de damage overtime. Ele não vai sair do 500 até o cuspe sair. Então vamos ter bastante dano. Não sei se ficou exatamente claro. Mas o que eu quero dizer é que não sai do 500 é aquela barrinha roxa do damage overtime. Ele sempre vai estar com 500 até o momento que o cuspe sair do chão. Ali aquela plantinha ali na plataforma pra atrapalhar os inimigos. Já tô planejando atacar a torre embaixo. Comecei a formação defensiva ali. Eu vou colocando uma plantinha ali embaixo, não durou muito. No geral, ela dura mais se colocar na plataforma ali, que fica flutuando.
e cuspi no Durple pra ele ficar com dano, como eu tinha comentado. E ele ficou com dificuldade pra descer a plataforma. Vocês podem ver, ele tentou andar ali, não tinha problema. Mesmo, eu sei que era um bot, mas ainda assim deu pra perceber. O Gnal também é muito bom pra você matar o boss, já que o boss fica em cima do seu cuspe. Da mesma forma que um Durple fica parado em cima do cuspe, o boss também fica relativamente parado, já que ele não anda muito. Agora eu peguei o primeiro estágio do Slow, que atrapalha bastante Frog. 2 HPs máximos para poder me manter no jogo. Primeiro dano da mordida. Continuando com aquela formação, 2 embaixo, uma na plataforma e outra na plataforma de cima. Tô tentando ter alguma brecha ali pra atacar, mas tá difícil. O Gnal não é tão bom assim pra atacar. Se tiver com a mordida upada e chegar na torre, dá bastante dano, mas o caminho tem que estar bem livre pra ele poder fazer isso. E reparem que eu tô mordendo a planta antes dela chegar. Reparem que eu tô mordendo o droid antes dele chegar na minha planta, justamente pra planta não tomar dano. Vou subir pra tentar defender minha planta. Consegui sobreviver ali. Não por muito tempo, pelo visto, mas é só eu chegar ali e plantar de novo. Quando der. Acabei preferindo manter as plantas de baixo, elas protegem um pouco mais. Eu cuspi justamente pra tentar fazer o cuspe cair em cima dele, ou fazer ele recuar. Parece que não vou alcançar aquele Frog. Mas dá pra ir ali na frente e cuspir pra dar dano nos próximos droids. E aí os droids de baixo ali vão ter uma vantagem pra poder avançar. Eu já tô com um solar considerável. E reparem um detalhe, o número de droids que eu consegui matar mantendo as plantas dali foi bem mais alto do que o resto do meu time. Eu consegui matar 140 droids. Esses cubos aqui também contam como droid aqui, então influenciaram bastante. E eu tô com uma vantagem bem considerável de solar. Se bem que essa vantagem não é só pelos droids, mas também pelo número de kills. Eu acabei pegando vários kills quando os inimigos estavam fugindo. E aí eles morreram no damage overtime, isso ajudou bastante. Mas esse número de droids mortos ajudou bastante também a dar essa vantagem. Que ali eu peguei Life Steal na última vez que eu voltei. Me ajuda ainda mais a me manter no jogo. Eu tô com uma regeneração. Eu tô com as plantas matando os droids. E agora eu ainda tenho Life Steal pra ajudar.
E parece que é isso aí. Espero que isso te tenha dado uma ideia de como se jogar de Gnome. Ali o início foi bem complicado de manter as plantas. Foi bem complicado de dominar isso aqui, mas depois que eu consegui dominar e o time ficou um pouco mais fidado, a gente conseguiu controlar bem essa área aqui. Os inimigos quase não pegaram os próprios creeps. Isso atrapalhou eles bastante, eles tiveram que voltar bastante. E nisso nosso time avançou. E é isso aí, galera. Valeu.